Gente, a gente tem várias coisinhas pra gente resolver hoje, tá? Dentre elas, a gente precisa fazer aquela retomada, né, da nossa aula de relações humanas e também da nossa aula de neoclássica. A gente já fez a retomada dos outros conteúdos, né, dos três primeiros. Então hoje a gente faz a retomada desses dois conteúdos. E eu queria conversar com vocês sobre essa questão da avaliação de vocês, né? Sobre essa questão das dificuldades que vocês estão encontrando para fazer o podcast, porque não estão tendo dia livre para se organizar. Também porque acho que vocês não gostaram da avaliação na realidade, né? Então eu quero conversar com vocês para a gente escolher isso a pedido da tutora de vocês, né, em nome da tutora de vocês que falou em nome da turma. Quero conversar com vocês sobre isso, sobre esse formato de avaliação, para propor uma alternativa a vocês. Só que a gente tem só 26 pessoas, eu acho que a gente aguarda um pouco, de repente, para entrar outros colegas depois a gente votar. Enquanto isso, eu acho que a gente vai fazendo aquela retomada inicial. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser sim, professor. Sabe? A gente pode fazer o que tiver liberdade de fazer. Faça o que quiser. E se for mandar eu fazer o que quiser, eu vou botar vocês a ouvirem Raça Negra agora de manhã. Não vai dar certo. É? Pode colocar, professor. Tem habilidade. Escuta qualquer coisa também. Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que o pessoal da minha turma, eu não sei se o senhor sabe, assim, aqui tem o pessoal de 4º ano de engenharia de automação e eu acho que tem o 1º ano também de sistemas de informação. Eu acho que por isso que tá complicado pra gente do 4º ano, tem pessoal com projeto, fazendo estágio, então a nossa carga horária é bem maior do que o pessoal do 1º ano. Por isso que eu não sei se o pessoal do 1º ano concorda com o que que a nossa tutora do 4º ano, que comentou com o senhor, que foi conversado no grupo da nossa turma. Esse é o grande problema, eu acho. Aham. O que acontece, Liane? Não, eu entendo vocês. Até quando eu recebi o e-mail, né, dizendo que estavam atarefados, eu digo, gente, eu mais do que nunca eu entendo isso. Olha, eu faço sim uma segunda graduação junto com o doutorado e junto disso eu tenho 4 turmas que permeiam aí 10 cursos e dão quase 400 alunos. Então a minha escala ela é manhã, tarde e noite, sabe? É das 8 da manhã às 10 da noite todos os dias. E às vezes passa, eu teve esses dias, essa semana, que eu comecei a estudar 8 horas da manhã, que foi a minha primeira aula do doutorado, e eu fui terminar uma atividade, que na realidade foi até gravar uma aula para vocês, às 11h30 da noite. Então, eu entendo o que é essa dinâmica apertada, sabe? E eu não tô aqui para atrapalhar vocês, assim, em formatura, em nada. Então eu acho que a gente pode discutir uma forma alternativa assim de avaliar vocês sem grandes estresses. Não vejo problema, tá? Não vejo problema. Queria eu ter essa conversa livre aí com os meus professores, né, pessoal? Eu tenho alguns professores que não são tão de conversar e não são tão de entender as situações. Então, que bom que vocês têm essa liberdade, que bom que vocês têm que vocês conversam, que vocês se colocam. Acho legal ver essa questão da mobilização de vocês e tal. Então não vejo problema da gente discutir essa questão. Vocês são 35 já na sala, eu quero ver quantos vocês são nessa turma, porque se tiver um quórum legal a gente já resolve isso. Tranquilo. Gente, eu vou dizer pra vocês, assim, quando vocês saírem da graduação, aí eu quero ver vocês fazerem isso. Vocês não fazem. Não fazem mesmo. Gente, vocês aqui nessa turma são 104 e a gente tem 37. Eu acho que a gente espera um pouco mais.
para conversar sobre isso, para decidir sobre isso. Porque senão daqui a pouco o pessoal vai começar a chegar e aí a gente vai ter que conversar de novo, né? Mas assim, gente, eu quero só explicar para vocês que a ideia de avaliar vocês num formato podcast, tá? Vamos entrar nesse assunto pelas beiradas, então. Com certeza é uma atividade diferente. Vocês vão concordar comigo que é uma atividade diferente, certo? Por que isso? Porque me daria muito trabalho avaliar vocês pro podcast, porque eu vou ter que ouvir os podcasts, eu vou ter que entrar nos assuntos de vocês. É muito mais fácil passar o olho em textos rápidos, sabe? Só que a ideia de fazer uma avaliação para vocês por podcast é justamente colocar vocês numa dinâmica do que o mercado de trabalho vai pedir para vocês depois, com essas habilidades mais softs, entende? De colocar vocês a conversar com colegas, de colocar vocês a usarem ferramentas diferentes, ferramentas mais aplicadas ou interativas, porque o mercado de trabalho está nesse formato agora. Não sei se vocês viram que tem aí uma forma de organizar o trabalho que é quase um The Sims, assim, porque ficam as pessoas sentadas numa salinha e cada um na sua casa, mas cada um no The Sims ali do trabalho tem a sua mesa, tem o seu fone de ouvido, e aí tu cutuca o colega para conversar, então simula completamente a dinâmica de trabalho naquela hora, naquele momento. O mercado de trabalho agora é isso, sabe? O mercado de trabalho é uma forma constantemente interativa de resolver problemas. Mas eu percebo que vocês estão num outro momento da vida, vocês também estão acostumados com um formato de avaliação, que é uma avaliação bem normativa, assim, bem bancária, naquele sentido, resolva isso, escreva isso, me entregue. E eu não estou aqui para quebrar o ritmo de vocês, né? Eu vim aqui para provocar vocês, para tirar vocês um pouco dessa zona de conforto que se tem, preparando vocês para o que vocês vão enfrentar no que vem ou no outro, sabe? Quando for pro mercado de trabalho. Então a ideia nunca foi aterrorizá-los, tá? A ideia foi mobilizá-los em torno de uma ideia diferente de avaliação. Mas como vocês estão tendo essa dificuldade, gente, assim, bom, eu também já tive meu último ano da graduação, sabe? E como eu comentei com vocês, eu estou no último ano de uma segunda graduação, junto com o meu doutorado, junto com as aulas para vocês. Então, eu entendo o que é estar atarefado, sabe? E eu entendo que vocês não tenham gostado da avaliação, faz parte. E não tenho problemas em a gente trocar esse formato. Tá tranquilo, fiquem tranquilos com relação a isso. Só reitero, eu queria ver vocês fazendo isso ou numa pós-graduação ou no mercado de trabalho, tipo mandar um e-mail assim, dizer, professor, a gente achou melhor trocar. Eu acho que ia dar ruim. Mas comigo vocês fiquem extremamente tranquilos, que eu não tô aqui pra cortar o barato de ninguém, tá, gente? Gente, olha só, temos 43 pessoas na sala, eu acho que a nossa média é isso aí mesmo, tá? Da outra vez eu acho que a gente entrou com metade da sala também. Então a gente já pode conversar sobre isso. Qual é a minha proposta, pessoal? Minha proposta é a seguinte, eu não tenho como ficar olhando sem textos individuais, tá? Trocar essa atividade por uma atividade individual. Então, o que eu estou propondo para vocês é o seguinte, a gente tira o podcast como avaliação da chamada, do organograma de vocês, do cronograma de vocês. A turma A não fará o podcast. E aí a nota que vai faltar do podcast a gente equilibra na prova. Essa é a proposta do professor para vocês. Daí eu queria que vocês se posicionassem em a gente tirar fora o podcast e vocês equilibrarem na prova essa nota que faltará. Tá todo mundo digitando. Não dá, Mariana, por causa do formato de avaliação. Quando eu abrir ali a avaliação 3, todas as avaliações vão ter o mesmo peso, entende? Quem sabe um questionário, professor? Mas é assim, Rosana, eu não quero trocar uma atividade por uma atividade texto, ou por uma atividade que eu precise fazer novamente, entende? Porque eu estou muito atrapalhado nesse momento para propor novas atividades. Como eu comentei, assim, eu tenho
4 turmas, sabe? São quase 400 alunos. Então eu realmente não tenho como elaborar uma outra atividade para vocês e nem como dobrar a quantidade de correções, entende, Rosana? A prova já vai ser um questionário em cima, vai? Isso, a prova vão ser questões. A gente equilibra, eu coloco mais algumas questões na prova de vocês e a gente equilibra a nota pela prova. Fica a outra avaliação e vocês resolvem no caso a primeira avaliação vocês não fazem, né, que é o podcast, mas fazem a outra e voltamos para a prova com algumas questões a mais. Acho que é uma forma justa da gente resolver isso, tanto para mim quanto para vocês, porque daí eu não preciso elaborar novas atividades que me desmobilizem e também vocês não precisam estar perdendo o tempo de vocês com fazer essa atividade aqui. Realmente fica bem mais fácil, porque na verdade seria a mesma coisa, né? Xaná. Tá tranquilo então, gente? Professor, uma dúvida só sobre a prova, ela vai ser o horário da aula, assim, para responder? Quanto tempo ela vai ter para responder? Perfeito. Cara, eu não sei, porque assim, ó, com o e-mail ali que eu recebi da Mariana, eu tô dando aula uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não, né? Então, na realidade, nós teríamos 2 aulas semanais, eu tô dando uma, vocês têm 3 aí de bônus. E essa questão aí do podcast, ela já gerou problema, do tipo, não tenho tempo pra fazer e tal. Então, esses 3 períodos vazios aí, cara, eu acho que eu vou ter que colocar a prova de vocês num período específico, sabe? Por essa questão de não conseguir se organizar de repente, sabe? Então eu acho que eu vou colocar ela em uma semana para vocês abrirem, mas assim como quando vocês abrirem, vocês têm que responder elas em 3 horas de repente, entendeu? Eu acho que é justo. Mariana, eu estagio pela manhã, se a prova for de manhã vai ser meio... Mariana, acho que cortou o resto da tua fala aqui. Não, gente, vocês não vão fazer a prova no horário, entendam? Vocês não vão fazer a prova no horário da aula. Vocês vão fazer a prova quando abrirem, ter um tempo máximo de resolver essa prova, certo? Então assim, ó, eu penso que nós vamos fazer nesse formato, certo? Pode abrir a hora que abrir, vocês vão abrir o AVA e a hora que vocês abrirem vocês vão ter um tempo ali, um cronômetro exato para responder essa prova. Essa é a dinâmica que será a prova de vocês. Tá, professor, ela vai ficar disponível um dia inteiro? Uma semana inteira. Uma semana? Tá? E aí quando abrir vai ter um horário para responder. Certo, gente? Todo mundo de acordo? Todo mundo... É complicado, né, gente? Esse formato de trabalho home office, assim, esse formato de aluno remoto é complexo, porque vocês estão fazendo outras atividades durante o período da aula, né? E eu entendo que faz parte da nova dinâmica do mercado de trabalho, faz parte do que a pandemia e o coronavírus está impondo pra gente, né? Eu mesmo estava trabalhando em outro trabalho antes e eu tinha que estar assistindo uma aula no computador e fazendo uma outra atividade em um outro do trabalho. Mas, gente, assim, ó, acho que estamos resolvidos quanto à prova, né? Eu só quero dizer pra vocês o seguinte, tá? Aí eu quero fazer algumas considerações com vocês. A primeira é a seguinte: vocês têm 2 horas semanais comigo, né? 1h30 na realidade, semanal, é 10. Dá quase 2 horas na terça e quase 2 horas na sexta. E eu tô propondo para vocês atividades que os vídeos lá para vocês assistirem, eles não dão 2 horas, certo? Então vocês têm uma atividade de 2 horas, 2h30 no máximo por semana para me entregar. Vocês têm aí um turno de graça, né, dado pelo professor para vocês, toda semana. Claro que na semana que a gente tem aula ao vivo, esse turno a gente ocupa. Mas assim, pelo menos um turno de graça eu tô dando pra vocês, certo?
Então eu queria que vocês tivessem isso em mente, assim, que eu tô de extrema boa vontade com vocês. E a segunda coisa é que, assim, vocês precisam entender uma coisa, gente. Eu não tô aqui de novo para fazer terrorismo, tá? Tô aqui para conversar com vocês. Gente, a disciplina de fundamentos de administração, ela é uma grade obrigatória de vocês. Se vocês têm que fazer o estágio ou as disciplinas que são core competência de vocês, vocês também precisam aprovar na disciplina de administração. Não é uma coisa que eu tô aqui, inventei uma disciplina e vim dar aula pra vocês, sabe? É uma coisa que a grade de vocês exige aprovação em uma disciplina que não é uma disciplina que vocês gostaram, faz parte. Eu fiz várias disciplinas que eu não gostei ao longo da minha graduação. Fiz várias disciplinas que eu não concordei com a dinâmica, que eu não concordei com o professor, mas a gente precisa estar se adaptando pelo professor, entende? A gente precisa estar se adaptando pelo formato da disciplina. De novo, eu não tô aqui porque me mandaram um e-mail, isso ou aquilo, mas eu entendo as dinâmicas de vocês, como eu comentei, eu faço uma outra graduação, faço um doutorado junto, então eu entendo que quer ter uma agenda apertada. Mas um professor passou uma prova pra mim que eu tive que ficar todo final de semana fazendo ela, de tão complexa, dissertativa, argumentativa que foi uma coisa absurda. E eu não tinha aquele tempo, mas eu tive que arrumar pra fazer. Então eu quero dizer para vocês isso, certo? Não é porque eu sou um professor do ICA, que é um professor de administração, ou uma disciplina que vocês veem como periférica aos cursos de vocês, ou que vocês podem não estar gostando da dinâmica, que a gente vai flexibilizar assim o tempo todo, ou vai mudar o tempo todo, porque não faz parte da grade de vocês a aprovação em fundamentos de administração. Eu tenho uma conversa franca com as coordenações de curso de vocês, eles estão conscientes de uma metodologia de avaliação. Tá? No e-mail da Mariana diz ali que a Mariana ela é tutora da automação e faz esse papo entre professor-aluno e professor-coordenação, mas eu tenho essa conversa franca com as coordenações. Até porque para poder liberar a disciplina de vocês, eles precisam liberar o meu formato de avaliação, e foi liberado. Então, eu precisava deixar esse recado para vocês. A disciplina de fundamentos de administração, ela faz parte das grades obrigatórias. E vocês vão ter que respeitar as grades de vocês e aprovar nas disciplinas. Se a grade está pesada, são muitas disciplinas, daí são questões que eu entendo pela minha humanidade e por ser aluno também em outro ambiente. Mas não faz parte da minha concepção, ou da minha culpa, ou da minha dinâmica, ou que vocês estejam com muitas disciplinas, certo? Gente, deixa eu ver aqui, Rafael. Não, Rafael, é o que eu falei, eu entendo a dinâmica. Não, Mariana, não. Nota extra, não. Nota extra nós não vamos trabalhar mais. Vai ser a questão... Porque olha o que vocês estão flexibilizando mais. É o que eu falei, acabei de falar para vocês isso, certo? Nós precisamos trabalhar pela dinâmica do professor, não eu montar uma dinâmica para vocês, certo? Não. Então a gente vai trabalhar por essa dinâmica. Assim, gente, vocês são formandos, eu entendo, e tá tudo certo, mas fiquem com isso em mente, certo? A disciplina é obrigatória, gente, é obrigatória. Se vocês não estão curtindo ela, né, ou não estão curtindo a avaliação, eu realmente não posso fazer nada pra vocês nesse sentido, entende? O que eu posso fazer é tentar dar uma aula legal, tentar dar uma aula interessante, mas assim... eu não tenho como fazer essa disciplina virar um assunto que interesse vocês na automação ou interesse vocês no sistema de informação, porque eu não tenho como fazer mágica. O que eu posso fazer para vocês é pegar um conteúdo que está na grade curricular de vocês, que precisa ser dado, e trabalhar com vocês num formato que seja o melhor possível e avaliá-los da melhor forma possível. Estou aqui articulando uma avaliação que vocês não têm como, não gostaram, enfim, de fazer, mas eu não posso estar o tempo todo desmobilizando o cronograma que foi elaborado, que foi aprovado, né, pelas coordenações de curso.
Então assim, gente, tá, o que vamos fazer? O podcast, pois então, eu acho que vocês podem decidir isso, tá? Vou deixar vocês decidirem isso. Vocês querem, tá? Vou botar até no chat, assim, ó. Vou botar assim. Vocês querem que quem quer fazer o podcast e prova, faça podcast e prova, ou toda a turma faça só a prova? Qual é a preferência de vocês? Quem quer fazer podcast e prova, faz podcast e prova, ou a gente deixa uma dinâmica única de só prova? Só prova. Não tá resolvido. Só a prova. Sem estresse. Podcast e prova. Vamos falando aí no chat, gente. Mas eu tô controlando aqui o que vocês estão falando. A prova tá ganhando, né, disparado. Tem uma galera dissidente aí aparecendo. Vitor, Felipe, Guilherme, Rafael. Gente, vocês entenderam que quem escolher... Eu posso deixar vocês fazerem podcast de prova para quem quer fazer podcast de prova. E quem não quer fazer podcast de prova, faz só a prova. Não é uma coisa, o que eu quero fazer. É uma coisa de... posso liberar as duas opções para vocês. Vocês vão ficar com... Quando saírem as notas do podcast, todo mundo vai ficar zerado lá, mas isso vai se equilibrar na prova de vocês. Na hora da prova a gente equilibra. Oi, Diego. Eu acredito que é melhor deixar a escolha, então, porque eu também faço mestrado junto, mas eu acho adequado fazer o podcast, até porque a gente reclama muito que o ensino é atrasado, que está sempre no mesmo modelo, e o senhor sempre tenta, até nas aulas mesmo, né, fazer bastante coisa diferente. Então eu acho bem válido a gente participar, porque é uma maneira, como o senhor disse, de trabalhar outras habilidades, né? Não ficar só naquele modelo de prova e não sair da zona de conforto. Perfeito, Diego. Perfeito a fala. Obrigado, inclusive, pelo elogio, viu? Mas é isso que eu penso parecido contigo, sabe? Porque às vezes fica tão educação bancária, sabe? Aquela educação que o professor senta, fala um monte de coisa, o aluno escreve o que ele acha que ele tem que escrever, anota alguma coisa em um canto de slide e vem fazer prova. Isso aí tá meio passado já, né? Mas assim... Gente, vamos fazer o seguinte, tá? Eu sou convencido por bons argumentos. Então eu queria que a Mariana abrisse o microfone dela e falasse o que ela acha, em nome do pessoal da automação. E queria que alguma pessoa defensora aí da questão podcast prova também falasse. Pode ser... os queridos colegas que têm tempo fazem os dois. Os queridos colegas que têm tempo fazem os dois. E quem se sente muito ocupado faz... Isso, Thiago. Quem tem tempo faz... Quem tem tempo não, né? Olha o termo, né? Quem tem tempo, quem se sente ocupado, não é isso, né? A atividade ela é obrigatória, eu tô flexibilizando. Então assim, vai ter o AVA. Quando abrir o AVA, vai chegar lá e vai dizer: não quero fazer o podcast, não gostei dessa atividade. Tudo bem, não a faça. Depois manda um e-mail para mim dizendo isso, não fiz o podcast, não farei, enfim. Que eu equilibro a prova de vocês, entende? Eu faço a prova valer mais, por exemplo. Sabe? Mas assim, gente, tô flexibilizando para vocês para dar uma força, certo? Eu acho que os colegas têm o direito de manter o cronograma original, aqueles que pelo menos quiserem, porque foi o que eu propus no início, e essa turma é muito diversa. A gente tem engenharia química, engenharia de computação, engenharia de automação, sistemas de formação. Quando eu recebi o e-mail da Mariana, me dava a entender que ela tinha conversado com todas as turmas, assim. Por isso que de cara eu congelei o podcast. Eu digo, não, todas as turmas estão de acordo nessa discussão, tá tudo certo. Aí depois quando eu pedi para avisar as turmas, ela disse, mas eu só tenho contato com o pessoal da automação.
Aí eu entendi que é uma demanda do pessoal da automação e de repente alguns colegas que também façam coro. Então não há problemas a gente trabalhar desse formato, certo? Mas eu preciso deixar isso conversado com vocês. O que vocês... como é que vocês entendem que o sistema é justo? Porque a ideia é que a gente trabalhar com uma dinâmica democrática, né? O voto de vocês conta pra mim. Vamos lá, pessoal. Se pronunciem, abram o microfone aí pra falar alguma coisa. O que vocês preferem? Tem várias pessoas que estão querendo que todo mundo faça a sua prova e algumas pessoas estão querendo fazer o podcast e a prova. Eu preciso só entender o que vocês preferem para eu poder arrumar a dinâmica do AVA. Ai, ai. Oi, Jefferson. Se for podcast e a prova, a nota vai ser 50% de cada, hein? Se for podcast e prova, é isso. Nota 50% para cada. Se for só prova, e a nota é 100%. Aí, na realidade, a nota é 80%, né? Porque você tem uma avaliação valendo 2 pontos ainda. Você tem uma avaliação valendo 2 pontos, uma prova valendo 4 pontos e um podcast valendo 4 pontos. Perfeito. Entendeu? O que eu estou propondo é que quem não quiser fazer o podcast, a pessoa que não quiser fazer o podcast, que faça uma prova valendo 8. Gente, vamos lá. Preciso que vocês se pronunciem aí. Aos colegas que estão querendo só a prova, então... Não tem problema, Maria. Aos colegas que estão querendo só a prova, vocês são contrários aos colegas fazerem o podcast, é isso? Não, professor. Se a gente puder fazer só a prova, os outros podem fazer o podcast, pra mim não tem problema nenhum. O importante é se a gente tem essa opção, né? Se tem a opção, tranquilo. Mas sim, vocês vão abrir o AVA, vai ter ali uma avaliação, podcast, e vocês não vão fazer ela e mandar um e-mail dizendo, professor, conforme conversamos na aula, não vou fazer atividade de podcast. E aí eu vou anotar os nomes de quem quiser, de quem eu vou ter que colocar um peso maior na prova, entende, Luiz? É isso que eu tô propondo pra vocês. Sim. Não, tranquilo. Tá todo mundo de acordo com esse formato híbrido, então? Então fazer assim, se tá todo mundo de acordo, escreve híbrido no chat. Híbrido. Tá? Só pra eu ver. Certo? Então tá bom. Então acho que a gente chegou a uma decisão democrática, justa, ao todo mundo. Ótimo. Perfeito, gente. Então eu acho que chegamos a uma decisão, né? Faremos nesse formato híbrido. Ok. Então a turma A vai ser híbrido. Perfeito, gente. Então vamos combinar o seguinte, tá? Hoje, dia 20. No dia 23 vai ser liberada a data de postagem do podcast. Certo? A data de postagem do podcast. Eu vou alterar no AVA de vocês. Eu vou fazer isso nesse momento para que a gente não tenha problemas. Mas prestem atenção na orientação aqui para nós não termos problemas, ok? Vou alterar na orientação de vocês lá do podcast que vocês podem inserir qualquer tipo de arquivo. Aqueles que não forem fazer o podcast precisam abrir a atividade do podcast na data entre o dia 23 e o dia 30 e colocar ali um PDF ou escrito farei apenas a prova, certo? Eu preciso ter um documento de vocês dizendo que farão apenas a prova, aos que não forem colocar o podcast. Vocês entenderam, gente? Abrir um Word ou abrir qualquer coisa, pode ser uma foto de vocês escrito a punho, mas eu preciso de alguma coisa que vocês coloquem ali dizendo
O professor, optei por fazer apenas a prova. Os colegas que não tiverem isso inseridos, eu não vou liberar que faça a nota da prova. Eu vou entender que não fizeram o podcast, certo? Então eu preciso que entrem no AVA e coloque qualquer documento dizendo: professor, optei por fazer apenas a prova. Todo mundo de acordo? De novo, bota aí sim, ou eu quero saber se vocês têm dúvidas. Mas eu preciso de um documento de vocês, escritos, ou no Word, ou no PDF, ou à mão, ou uma foto, ou qualquer coisa que vocês tiverem. Ou um podcast, né? Digam: professor, estou usando a minha belíssima voz a falar que farei apenas a prova. Todo mundo de acordo. Então estamos combinados. Estamos combinados. Por favor, passem em seus colegas. Mariana, toma aí a frente com a engenharia de automação, explica para o pessoal o que foi discutido e o que foi acordado aqui, certo? E os outros colegas também coloquem nos grupos do WhatsApp o que foi concordado, o que foi discutido, o que precisa ser feito, certo? Sobre essa questão do podcast. Tá, de qualquer maneira eu tô gravando aqui e aí eu vou liberar a gravação. Isso, Vitor, quem for optar por fazer o podcast, fazer em dupla, tá? Aí, agora, entrando um pouquinho nessa questão, vários de vocês mandaram assim algumas questões do tipo: eu posso usar o podcast envolvido com outras teorias que não apenas a burocrática? Claro, pode usar as outras teorias também. A gente já tem liberado para vocês aí administração científica, clássica, relações humanas, neoclássica, e eu vou liberar até sexta burocrática. Então vocês podem pegar o texto que eu passei para vocês ali e fazer uma conversa aí com os outros tópicos das outras aulas, não tem problema, tá? É bem flexível essa questão. A ideia mais é mobilizar a dinâmica, assim, tá, Vitor? Certo. Gente, agora sim, então. Agora eu quero conversar com vocês uma outra questão, tá? Eu quero conversar com vocês sobre o nosso formato, de aula e sobre esse formato, comentários também no YouTube. Eu queria perguntar pra vocês se vocês estão, não sei se vocês estão gostando, né? Mas se alguém tá tendo algum problema com esse tipo de aula aí, com essa tentativa de fazer uma aula meio comédia, ou com memes, ou com figurinhas, ou com GIFs, se alguém está tendo algum tipo de problema, ou se está ok para vocês, se vocês estão de acordo com esse formato de aula. Porque eu recebi algumas reclamações aí também nesse sentido, de que a minha aula está virando uma bagunça. E aí então eu quero ouvi-los. Tudo dessa turma aqui, eu acho que essa turma deve gostar muito de mim, né? Ô, professor, eu acho que tá além de ok, eu acredito que seja muito boa. A entrevista ajuda muito a entender o conteúdo ainda mais. Pra mim tá excelente, assim, melhor professor que a gente tá tendo em relação à apresentação de matéria. Pô, Rafael, obrigado pelo elogio, fico feliz. É bom ouvir isso, tem tanta, porque eu tenho recebido algumas reclamações aí periféricas, né, que a minha aula às vezes vira um stand-up e... Ai meu Deus, e que vira um stand-up e eu não tô dando aula. Eu acho que eu tô dando até muita aula pra vocês, tem um monte de conteúdo sendo articulado. É que vocês não estão percebendo pela dinâmica que tem um monte de conteúdo ali. Mas tem... Bom dia, professora. Não sei se você consegue me ouvir. Tô te ouvindo bem, Vitor. Olha, pra mim eu tô de acordo com essa dinâmica de fazer podcast. Eu só não ia fazer por causa que a gente só tá com problema no áudio, mas agora acho que dá pra fazer coisa aqui. Enfim, dá pra me escutar, então agora tem equipamento aqui que funciona. Agora eu só tenho uma dúvida em relação a comentar nos vídeos, certo? Que eu não comentei ainda no último vídeo. Mas o último tu pode comentar até domingo. Até domingo, certo. Isso. Tá? Obrigado, senhor. Isso aí é uma coisa legal, tá, Vitor? A ideia é o seguinte, vocês vão ter... Eu libero a aula na sexta, e vocês têm sábado, domingo e toda a outra semana até o domingo para fazer o comentário daquela aula. Então vocês têm sempre 9 dias a contar da sexta-feira para fazer o comentário no vídeo, certo? O comentário ele não vai render ou não render presenças, tá? Não é esse formato. Eu tinha falado isso antes,
mas eu não posso colocar presenças a vocês. Eu posso contar com uma atividade assíncrona, que é uma forma de interação. Então, ou a gente vai conversar com vocês nos comentários ali, que é um comentário simples, ou aí eu vou precisar abrir fóruns, né? Então, por isso que eu estou perguntando para vocês se vocês estão de acordo, se vocês estão... se tá tudo bem isso, entendeu? Porque se vocês acharem que estiver muito desmobilizando, assim, vocês, ou sei lá, a gente pode pegar um modelo de assistir e comentar num fórum, sabe? Baseado nas reclamações que a turma fez. Então eu preciso entender isso de vocês. Tá? Vocês estão de acordo em assistir os vídeos e assistir as entrevistas e comentarem ali um comentário semanal, ou isso sobrecarrega vocês de alguma forma, gente? Por mim tá ótimo, professor. Assim como o Rafael disse, né? Certo. Eu queria que o pessoal da automação aí também se pronunciasse, por favor. Porque se vocês acharem, gente, sério, tá? Não preciso falar que eu quero ouvir. Se vocês não curtirem, eu não me importo de fazer uma aula mais serena, entendeu? Posso fazer uma questão mais serena, de pôr um slide mais tranquilo, fazer uma coisa mais direta ao ponto, ou selecionar algumas coisas mais... ou até de repente tirar um pouco dos vídeos, colocar pra vocês aula muito longa. Viu? A gente tem uma questão direto de uma dinâmica de não estar sendo agradável a vocês, né? Complexo agradar vocês, hein, gente? Isso é também difícil. Gente, vocês não têm noção da quantidade de material que vocês estão tendo acesso nas aulas. Bom, pessoal, então eu não tenho como também, se alguma parte da turma gosta da aula, outra parte da turma não está gostando da aula, eu também não tenho como gravar novamente, né, ou fazer outros formatos de aula. O que eu posso fazer é... Tranquilo, professor, não tem... A Mariana, ela só quis falar, para falar alguma coisa ali, não que esteja ruim, entendeu? Pra mim tá ótimo. Eu sou da automação, só pra constar. Maria, então assim, aos colegas que não estão gostando da dinâmica, que estão tendo problemas com a dinâmica, o que eu posso fazer por vocês é desobrigá-los de assistir o vídeo da entrevista, certo? Que aí reduz mais ainda a quantidade de atenção que você tem que dar a essa disciplina. Eu acho que é um pouco complexo, porque é uma dinâmica pedagógica de complementar o que eu conversei na aula de uma forma tão aplicada, mas como eu vi que existem muitas reclamações nesse sentido, de que a aula não está ao gosto de vocês, então o que eu posso fazer é isso, gente. É liberar vocês das entrevistas, porque assim... Eu não tenho como dar uma aula 2.0 falando aqui da minha voz, entende? Eu não tenho como, a minha forma de fala é essa. Eu não tenho como pegar e falar rapidamente, certo? Então, o que eu posso fazer é isso. É liberar vocês, porque vocês estão tendo acesso a um conteúdo que são de outras 3 turmas também. São 4 turmas tendo acesso aos mesmos conteúdos, entende? E então eu não tenho como gravar 2 tipos de aula, entende, Mariana? Não tem como gravar um tipo específico para o pessoal da automação e um tipo para o resto da turma. Só que o problema é que assim, eu vou ser sincero com vocês, tá me deixando muito
Pra mim tá sendo muito difícil conduzir a turma de vocês, porque vocês não gostam das atividades, vocês não gostam das dinâmicas, vocês não gostam da entrevista, vocês não gostam do tipo de aula, vocês não gostam de ter memes, figurinhas e gifs nas aulas. Gente, eu não sei o que fazer com vocês, entende? Porque as outras turmas estão adequadas, conformadas, estão curtindo. Inclusive eu recebo vários comentários legais de outras turmas. Thiago, vocês não estão reclamando aqui, sabe? Mas assim, o que eu estou recebendo de reclamações periféricas são várias. Mariana, eu estou dialogando com vocês. Eu estou aqui dialogando, eu peguei essa parte da aula pra gente conversar. Algum colega abriu o áudio que queria conversar alguma coisa? Foi eu, professor. Oi, Diana. Não que a gente não estava gostando da dinâmica da aula. Eu acho que foi mais, no começo era um pouco confuso ter uma aula entrevista e comentar, tipo, quando tinha que comentar, né, mas eu só gravava aquele explicando direitinho. Então ficou tranquilo. Era só por conta de ter 2 aulas bem longas, eu acho, assim, que ficou meio confuso. Que não é aula, né, uma aula, outra é entrevista. E ter que comentar nos dois, aí a gente ficou tipo, será que pode comentar a mesma coisa? Porque é o mesmo conteúdo, a mesma... Mas é que vocês nem precisam comentar as 2 coisas, né, Diana? O comentário pode ser um único comentário em um dos vídeos apenas. Só pra eu ver qual é o entendimento de vocês sobre aquilo. Surgiu mais essas dúvidas, e aí já que o senhor perguntou se tinha alguma coisa, acho que era só o tamanho mesmo. Porque são 2 vídeos grandes. Mas não quer dizer que, nossa, a gente odiou. Não, era só, já que o senhor perguntou. Falou isso, mas não é que a gente odeia. É porque eu tenho recebido muitas coisas, sabe, Diana? Eu tenho recebido diversas informações, assim, que estão perpassando, assim, as turmas, as colegas da turma A. E eu tô tentando ajustar. Por baixo, né? Porque eu preciso ajustar de uma forma que todos estejam de acordo e tal, aquela coisa toda. Só que tem algumas coisas que vocês estão se posicionando que tem a ver com a minha forma de dar aula. E aí complica, entende? Porque a minha forma de dar aula é essa. Eu não sei ser professor do slide branco, gente. Não sei ser um professor que vai encher um slide branco de textos, vai ler pra vocês direto ao ponto e vida que segue. Eu sou um professor que faz todo um contexto histórico, que busca curiosidades e que busca outras informações acerca daquilo para que a aula se torne interessante. Essa é a minha busca por uma aula interessante. Porque se daqui a pouco a gente vai alterar a dinâmica, vai alterar a vídeo da entrevista, vai alterar a mobilização dos comentários, vai ficar só com o vídeo da aula, daqui a pouco eu vou liberar para vocês apenas os textos, entende? Vou colocar para vocês, leiam os textos e façam um comentário no fórum. Mariana, mas é complexo, porque assim, aqui no comentário, aqui na aula ao vivo, a gente está tendo uma discussão, não quero mudar teu jeito, professor. Mas o que eu recebo por fora não é isso, entende? Eu estou recebendo diversos comentários e questões de que sim, que estão querendo mudar toda a dinâmica da disciplina, que estão querendo mudar. Eu não estou falando da questão da avaliação. A avaliação eu entendi vocês estão extremamente atrapalhados. Mas assim, o vídeo é muito comprido, o vídeo tem muita piada, o vídeo é muito engraçado, em vez de ser direto ao ponto. Mas, gente, é uma questão de estilo e é uma questão que é intrínseca, sabe? Ou então eu pegar o vídeo de vocês, vou abrir e vou dizer assim, a continuidade tem a ver com o processo ser cíclico e contínuo, ele nunca acaba e ele se realimenta. A dinamicidade tem a ver... Aí seria uma aula direto ao ponto, seria uma aula meio que lida, ou um slide mais branco no preto, mas aí eu coloco os textos para vocês lerem, entende? Que vocês vão direto... E na realidade vocês têm acesso a lerem os textos, apenas lerem os textos. Vocês não... A Mariana e colegas de automação, vocês não precisam ver os vídeos. Vocês podem apenas ler os textos e se basear e estudar pelos textos, entende? Mas assim, eu realmente tá muito complicado essa condução aqui, gente. Muito complicado. Alguém quer abrir o microfone, gente, pra falar alguma coisa? Eu só vejo na pegando.
Eu não entendi, desculpa. Mas sobre a dinâmica dos vídeos em si, é bem bom. As piadas, piada e ser engraçado, ajuda a fixar o conteúdo, ajuda a não ficar maçante e tudo mais. Então, isso, não sei quem reclamou isso, mas talvez seja algo muito pontual. Diversos, Daiane, diversos colegas da automação, diversos colegas, entende? Muitos. Tipo, no grupo ninguém falou isso, nada disso. Assim, Isso que a gente tá, tipo, meio que surpreso. eu não sei, gente, assim, eu realmente... E nem, olha lá, a Mariana é monitora, ninguém falou, tipo, disso, de achar ruim das suas piadas e de como você dá aula, que isso é muito bom, sinceramente, realmente. É bom o professor que consegue deixar o conteúdo de novo mais divertido. Então, não é problema. Eu concordo com a Dayane. Acho que não pode colocar, tipo, a automação toda odeia como eu dou aula. Não, a gente não odeia. É muito bom como o senhor explica e... Não é fácil. Gente, perfeito. Vamos fazer o seguinte, então. Gente, vamos fazer o seguinte. Aos colegas que não quiseram... aos colegas que não quiserem, que não estiverem de acordo com a dinâmica, então assim, ó, fiquem à vontade para estudar pelos textos, certo? E assistirem apenas o vídeo da aula, de repente. Mas a gente vai para uma dinâmica de conversa pontual, mais precisamente no vídeo da aula, certo? Eu vou olhar, Mariana, eu vou olhar depois os colegas especificamente, assim. De repente, realmente, não foram só os colegas da automação. Então eu vou olhar com calma. A ideia não é criar contendas entre as turmas de vocês aqui, certo? Mas acho que nós chegamos a um ponto comum, nós chegamos a um ponto de decisão, então, que nós vamos trabalhar com a questão do podcast já está vencida, já está resolvida, né? E a questão das dinâmicas, os colegas que não conseguirem acompanhar os vídeos das entrevistas, os vídeos da aula, pode pegar e acompanhar ou pelos vídeos da aula ou pode acompanhar pelos textos também, certo? E sem ressentimentos, Mariana, não fique pensando isso, tá? Não tem nada a ver com... Daqui a pouco o pessoal decide ficar bravo com a automação. Não é essa a minha intenção, certo? Gente, mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode fazer aquela breve retomada dos conceitos das nossas duas últimas aulas? Daniel, eu estou usando essa RPN aqui, RNP, porque o Google Meet está caindo agora, né? Fica um tempo e ele cai, ele te corta acesso. Daí a orientação que eu estou tendo é usar essa rede, porque daí o tempo aí fica ilimitado, né? É por isso. Tá? Gente, vamos lá então. Vamos aos conteúdos, ao que a gente precisa frisar dos conteúdos, certo? Então a gente já falou para vocês de cronologia do pensamento administrativo, de administração científica, e agora a gente já falei para vocês também de Fayol em teoria clássica. Aí vamos falar com relação às relações, a teoria das relações humanas, tá? O que nós precisamos frisar? Então, primeiro, quem foi o ícone dessa escola, que é o Elton Maio, né? E o Elton Maio, a pesquisa dele se desenvolveu lá em Hawthorne, né? Naquela pesquisa de 4 etapas. E as 4 etapas da pesquisa dele acabaram chegando a uma conclusão voltada a entender a organização formal e informal.
Então, tem que ficar para vocês essa questão do maio, certo? Mas antes de chegar em maio, dentro da Escola das Relações Humanas, a gente tem 2 teóricos de transição que são muito importantes, que é o Chester Barnard, que foi quem entendeu as funções do executivo e colocou ali o papel do executivo, do administrador, como quem vai entender o objetivo individual como diferente ao objetivo da organização, e o papel do administrador seria então aproximar a organização ao indivíduo, certo? Então, precisa entender esses links. Também precisa entender a diferença entre organização formal e organização informal. A organização formal é essa organização da estrutura, a organização da empresa, certo? E a organização informal é essa organização que acontece perpassando a estrutura ou dentro do ambiente da estrutura. Então, a organização informal é uma organização de pessoas ali dentro da organização que não necessariamente estão com os objetivos da organização, elas têm objetivos específicos dela. Então é importante entender conceitos de organização formal em contraposição à organização informal. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa dos conceitos, podem ir falando no chat ou abrir o microfone, tá, gente? A ideia é fazer só uma retomada rapidinha, que a gente se estendeu ali na discussão de gestão da disciplina, né? Depois, Barnard ele vai propor o princípio de autoridade e vai dizer que as pessoas se submetem à autoridade por 2 razões, que é a questão de intelecto e também a questão de condições físicas. A pessoa só consegue obedecer se ela sabe o que ela está, se ela entende a ordem e se ela tem condições físicas e intelectuais de obedecer aquilo ali. Se ela entende, mas ela não tem como, porque ela não tem uma condição física ou uma condição intelectual, ela não vai obedecer, certo? Depois a gente tem em teórico de transição a Mary Follett, que ela vai trazer todo um conceito sobre conflitos, que os conflitos eles não são assim, não devem ser não tomados pela organização, pelo contrário, né? A organização precisa tomar os conflitos, a organização precisa abraçar os conflitos e articular através dos conflitos as soluções, certo? Uma outra questão é que a Mary Follett vai dizer que a instituição, a empresa ela é uma instituição social, então a empresa ela está envolvida dentro de um ambiente social e existem trocas acontecendo. Existem trocas acontecendo da organização para este ambiente, certo? São algumas coisas que a Mary Follett vai deixar. Outra coisa muito importante para essa aula é entender Hawthorne, né? Entender que pesquisa foi essa, entender como é que se chegou a pesquisar, qual era a intenção em pesquisar isso, quais eram as 4 fases dessa pesquisa, o que se descobriu em cada fase. Então, ali primeiro aquela fase de entender se a luz modificava o comportamento, se questões ergonômicas modificavam o comportamento. Depois tem a questão de entender, aí eles perceberam que não mudava, mas que as pessoas eram ouvidas, e aí eles chegam à grande conclusão de que existe uma organização informal, e essa organização informal, as pessoas se organizam de uma outra forma que não é proposta pela organização, certo? E a organização informal que aparece, ela tem normas sociais, então ela sanciona socialmente, ela recompensa socialmente. Tá de acordo com o que eu espero, então se tá de acordo com o que eu espero eu te trato bem, não tá de acordo com o que eu espero, se não tá de acordo com o que eu espero tu vai almoçar sozinho no refeitório, por exemplo. Então essa questão de sanções sociais e de cooperações entre as pessoas na organização informal também é uma coisa a ser sublinhada na aula, tá? As normas sociais da organização informal. A partir dos estudos na organização informal, a gente percebe que a organização informal tem normas sociais, né? Como você deve se comportar dentro dos ambientes, mas ninguém te diz que tu tem que te comportar daquela forma. Então, as pessoas entendem o que tu tem que te comportar, entendem a forma como que tu tem que te comportar, mas
ninguém te disse nada, é uma questão social, entender essas questões de normas sociais, certo? E a partir daí, então, as empresas começam a estimular os relacionamentos nas empresas, que as pessoas têm que se dar bem, porque se o funcionário se dando bem ele produz mais, as empresas vão estimular um relacionamento amigável entre os colegas, certo? Uma crítica que se faz é que a Escola das Relações Humanas ela não é uma ruptura à administração científica e clássica, mas ela é complementar, porque ela toma alguns conceitos e faz uma releitura um pouco romantizada, assim, mas ela não rompe com a estrutura clássica de estudar administração. Ela segue sendo clássica. Inclusive, alguns autores vão colocar essa escola dentro de uma abordagem clássica, certo? Então, ela não rompe com a forma de enxergar a organização, ela apenas relê. O Maio ele vai ter uma concepção romântica do trabalhador, então ele vai achar que o trabalhador é essa pessoa que só quer se dar bem com todo mundo, que só quer atingir objetivos do grupo, que só quer um bom relacionamento. Ele tira um pouco a questão econômica do trabalhador, então nem tanto ao céu nem tanto à terra, mas o Maio faz isso e acaba que ele fica com essa visão romântica. E aí eu queria frisar uma coisa com vocês, que é a questão da sociologia de gado. Desculpa. Gente, quando eu coloquei a questão lá, eu vi que essa questão gerou confusão, assim. Por isso que é legal os comentários no YouTube, que eu vejo que vocês estão entendendo, né? A sociologia de gado não é uma coisa... alguns disseram que concordam, outros disseram que não concordam com a sociologia de gado, e a ideia não era bem isso, né? A ideia é que, assim, a sociologia de gado é uma ideia do Daniel Bell, um sociólogo, que ele vai dizer que se tu motiva as pessoas de púlpito, motiva as pessoas de palanque, as pessoas ficam todas motivadas juntas para fazer alguma coisa que tu quer que elas façam. E às vezes tu tem um grande poder de oratória, um grande poder de discurso, um grande poder de persuasão, tu consegue motivar muita gente a fazer a mesma coisa, e de repente essas pessoas estão fazendo coisas que não são legais para elas. Então vem uma coisa inescrupulosa da motivação. Motivar sem escrúpulos. Então eu motivo o trabalhador a seguir trabalhando se eu não estou pagando ele. Pessoal, mas o salário de vocês vai vir, mas que bom que vocês estão aqui, porque tanta gente quer o trabalho de vocês. Então, aí as pessoas ficam pensando, se eu não ficar aqui ele vai me demitir, se eu reclamar ele vai me demitir, aí eu sigo trabalhando. Então essa é a ideia da sociologia de gado. É motivar todo mundo como se estivesse conduzindo gado no campo. Tipo, todo mundo vai pra lá, e todo mundo vai, e ninguém reclama, ninguém se posiciona. E aquilo faz um buzz e tudo anda, entende? Depois, com relação a... Aí pergunta se concorda ou não concorda com o Daniel Bell. A ideia é dizer se tu concorda com essa concepção dele, se isso existe na tua concepção, ou se isso não existe, se tu acha que existe, se tu acha que não existe, como é que tu vê isso acontecer. Então, de repente, se cai uma questão para você do tipo, você concorda com o Daniel Bell sobre a sociologia de gado? É isso, é dizer se tu concorda que quando que existe esse formato inescrupuloso de lidar com a motivação das pessoas. Certo, gente? Se sanou essa dúvida, coloquem para mim algum sinal aí no chat, de repente, ou eu posso tentar explicar de uma outra forma. Mas eu preciso que vocês se manifestem, que eu estou muito sozinho aqui na aula. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui com relação à sociologia de gado? Sim, não? Sim. Eu até te mandei um e-mail perguntando sobre isso. Ficou pra mim, tá? Beleza. Então tá. Aí então, a outra coisa é a questão da sociologia de gado ser utilizada ou não nas empresas. E aí é uma questão que vocês que têm que dizer, sabe? Se acha que se é utilizado ou não. E outros ambientes ali nas empresas também podem utilizar a sociologia de gado, né? Isso fica muito evidente em campanha política, né, gente? Acho que... mas enfim, seriam esses conceitos que eu queria que vocês sublinhassem, assim, com relação à nossa aula de relações humanas, de escola das relações humanas, certo? Aí, a nossa segunda aula de neoclássica, que foi a aula que, por fim, gerou algum tipo de reclamação, é uma aula que eu achei super legal planejar para vocês, porque eu consegui fazer uma leitura em cima do meu casamento. Não sei se alguém foi lá e viu o vídeo da entrevista com a Roberta Monteiro. Alguém já conseguiu assistir aquele vídeo?
deu o maior trabalho atrás dela, porque ela é super ocupada, assim, a Roberta, ela tem vários casamentos organizando e tal. Mas ela parou e deu aquela entrevista, assim, e aí ficou muito... Eu gostei muito daquela aula, porque eu primeiro fiz a entrevista com a Roberta, e depois eu gravei a aula, que eu queria ver o que ia sair da entrevista, né, pra depois ajustar na aula. E aí na entrevista com a Roberta, a gente articula conceitos de planejar, organizar, dirigir e controlar, que é o PODC, extremamente aplicados ao casamento, no caso, o meu casamento, que foi na pandemia. Então, dá pra ver, assim, como é que funciona isso, de que forma é aplicado, de que forma isso é feito, que é o PODC, né? Então, então eu quero trazer algumas retomadas para vocês aqui, dessa aula também, e a gente vai conversando, tá? Então, assim, ó, a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, muda tudo para as organizações, para as estruturas, para as empresas, né? Porque tem um contingente de gente chegando muito grande dentro das organizações, e as organizações precisam receber essas pessoas, precisam trabalhar com essas pessoas, certo? Então, as organizações, elas vêm, recebem essas pessoas e começa a ficar uma coisa muito estruturada, muita gente mandando em muita gente e tal. E é justamente nesse período que vem, então, uma retomada clássica de estrutura, mas tentando deixar enxuta a organização, né? E aí tem um teórico meio que de transição, que é o Alfred Sloan. Até algum colega de vocês me pediu: professor, fala um pouco mais do Sloan. Lá na primeira aula de cronologia do pensamento administrativo, um colega disse: professor, fala um pouco mais, ele é interessante. E aí eu trouxe um pouco mais do Sloan, né? Mas o Sloan, ele foi o segundo CEO da General Motors, e ele faz uma crítica dura ao William Duran. E aí ele vai dizer que o William Duran, ele administrava pela cabeça dele, ele fazia o que ele achava que tinha que fazer, e não tinha nenhum estudo teórico aplicado, assim. Pelo contrário, o William Duran, ele tinha um estudo, ele fazia as coisas como ele achava que ele tinha que fazer, a mente dele, sabe? E o Alfred Sloan, ele abre isso e vai dizer: não, a gente precisa ter técnica para fazer algumas coisas, tem que organizar algumas coisas. Então ele vai lá e ele troca o formato de organização da GM, certo? Ele vai dizer que, mas uma grande importância do Sloan, assim, é falar sobre a questão dos gerentes impessoais. Então o gerente não é uma pessoa ali, aquela pessoa, né? Que é uma ideia bem na teoria clássica, né? De não colocar o cargo ao nome, e sim o cargo ao cargo. Então o gerente precisa ser impessoal. Quem é o gerente? O gerente é quem gerencia o ambiente, certo? A função gerencia o ambiente. É mais ou menos isso. Depois disso, gente, aí tem uma briga muito forte que acontece entre a Ford e a General Motors, que é a questão porque montar os carros ambas montavam, né? Mas o Ford, ele vai vender sempre o mesmo carro preto, da mesma forma. Ele não vai ter essa visão de personalizar o carro, de dar outros modelos. E a General Motors, ela vai trazer um conceito de carta de produtos, outras formas, outros modelos e tal. Então essa briga que acontece é uma briga por diferenciação de produto, certo? Aí, bom, depois tem uma questão importante, que é a questão de centralização e de descentralização, que é quando tu organizar, tu administrar com tudo na tua mão, ou tu administrar com isso fluido, assim, com isso em várias mãos. Então tu empodera algumas organizações, tu empodera algumas pessoas para que as pessoas tomem decisões no teu nome, sabe? Que é tu descentraliza, ou tudo fica na tua decisão, que é a centralização. Aí eu fiz um slide bem de vantagens e desvantagens de centralização e descentralização, mas assim, não existe um formato certo, né? Existe um formato de estrutura que tu tens, e aí tu decide em cima disso. Se tu precisa de uma estrutura mais... precisa de uma estrutura que as decisões são muito sérias, muito rígidas, de repente vale mais a pena tu centralizar um pouco mais.
se as decisões impactam muito diretamente em alguma outra coisa, ou se tu podes empoderar e deixar uma organização mais criativa ou mais fluida, tu pode descentralizar, mas não existe um formato, tá? Aí fica também um destaque para a questão do PODC, do planejar, organizar, dirigir, controlar, que vai cair em qualquer concurso que tenha administração na sua ementa, vai cair PODC. Ou qualquer coisa que tenha administração na sua ementa vai cair PODC. É uma coisa central, assim. E o PODC ele pode ser visto tanto como funções quanto como processo. Como processo é essa ideia integrada, né? Que tudo acontece junto, que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí tem formas de organizar essas funções juntas. E quanto funções, cada função tem a sua parte nisso. Então, vai ter primeiro a questão do planejamento, depois a questão da organização, da direção, do controle. Então, planejar vai abrir em planos táticos, estratégicos, operacionais, que são os planos a longo prazo, depois esses planos intermediários que quebram em menores planos, que é o plano tático, e esse plano operacional, que é o plano do dia a dia, para que tudo isso movimente, né? Esse seria o grande formato de planejar para Drucker, né, e para a neoclássica. Depois a gente tem a questão organizar, que seria esse juntar de recursos, de pessoas, de estrutura, de tudo, para colocar isso tudo a acontecer por um objetivo. A gente tem a questão de, dentro de organizar, a gente tem que diferenciar a organização enquanto função de entidade social. Então, quando eu falo de organizar, junta tudo, a organização dos recursos das pessoas, das técnicas, de tudo, eu estou falando dessa função administrativa. Mas tem a questão de organização enquanto entidade social, que é a organização formal, a organização informal. Então a estrutura também se confunde muito com organização, e tem que ter esse cuidado atento à questão da organização enquanto entidade social, certo? E uma forma de fazer essa organização é o 5W2H. Eu vi até que algum colega comentou lá no YouTube que falou que utiliza o 5W2H e que ali tu desdobra tudo. É uma ferramenta muito interessante o 5W2H, gente. Depois a gente tem a questão de dirigir, né? Que é essa questão de tudo, de alguém estar tomando essas decisões e alguém está tocando esse trabalho. E a questão de controle, que é ficar cuidando falhas e reorganizando para uma nova vez que tu for usar aquele processo, certo? Tá? A gente tem os tipos de controle, que é esse controle antes, durante e depois. Então, antes para tentar não dar problema, durante para enquanto tu tá executando a tua função, ficar atento, que aparece um pouco no vídeo da Roberta isso, né? A Roberta tá o tempo todo controlando para que não dê problema. E o depois, que tu senta, faz um balanço de tudo que aconteceu e tenta reorganizar para quando tu for aplicar de novo o teu processo. E esse controle antes pode ser um pouco dessa questão de controle de qualidade, assim, de não deixar o produto sair sem passar por um teste de controle, por exemplo. Tá? E eu botei ali até um texto de controle estatístico do processo para vocês darem uma olhada, assim, mostrando como é que faz isso hoje em dia. Gente, depois a gente tem a administração por objetivos, que também é uma coisa central assim na teoria druckeriana, né, clássica, né, que é administrar por um objetivo. Tu coloca um objetivo na tua frente e aí tu faz as coisas para chegar naquele objetivo. Muda um pouco aquela visão anterior, aí tem um pressuposto de mudança, porque antes se pensava nessa meta a longo prazo, nessa missão, nessa visão e tal. Aqui não, tu tem um objetivo, então tu mobiliza toda a organização para atingir aquele objetivo. Então tu administra pelo objetivo, certo? Eu trouxe um texto também ali, mas só mostrei que é a gestão de processos. Então, a gestão de processos ela se organiza, né, está para a neoclássica porque tem uma relação com a neoclássica, porque essa questão de gestão por objetivos, tu acaba fazendo uma gestão do processo, né? Então, tenta entender as entradas, as saídas, quem faz o quê, para que tu possa mobilizar essa estrutura pelo teu objetivo. A teoria neoclássica ela ficou focada em pressupostos clássicos, tá? Então ela não quebra com Fayol, ela relê Fayol. Então, temos uma ruptura. Não temos uma ruptura. Inclusive eu acho que essa teoria ela é uma teoria de releitura de outras coisas também, tá, gente?
Tudo que vai vindo depois, eu acho que não tem muitas rupturas acontecendo, são releituras, são novas formas de ver aquilo, mas não tem muita ruptura não, tá? A próxima aula que eu vou liberar para vocês, eu acho, ainda não liberei, que é a de behaviorismo, que é uma releitura das relações humanas, mas já acoplando a questão da burocracia, do Weber. Então, tudo é uma releitura, pegam outras ferramentas, outros instrumentos e relê. Outra coisa que vai se criticar na neoclássica é que quando tu coloca muita norma, tu coloca muito como tem que ser feito, tu deixa a organização muito rígida. E justamente isso gera outra crítica, que é o que se espera de um administrador hoje em dia é um administrador voltado à inovação. É alguém que vai conseguir olhar outras coisas, fazer outras conversas com outras pessoas. E ele vai focar a inovação. Ele vai focar em enxergar a inovação, certo? Vai tentar olhar para a inovação. E não essa questão de ficar focado na estrutura de novo, tá? E eu coloquei uma pergunta para vocês, que era qual das etapas do PODC é mais difícil de executar. E, de novo, não tem resposta, né? Porque depende da concepção de cada um. O que tu enxerga que é mais difícil. Mas eu vi que vocês ficaram ali e falaram mais de organização, né? A organização parece, de um primeiro momento, mais difícil de ser feita. Mas depende muito, sabe? Porque, às vezes, se tu tem um planejamento bem definido, a organização ela pode ser mais fácil. Às vezes tu consegue organizar de uma forma mais rápida quando tem esse planejamento mais definido. Então, bom, gente, essa seria uma retomada, sabe? A retomada de relações humanas, a retomada de neoclássica. Alguém ficou com alguma dúvida dessas duas aulas, gente? Sim, não? Tudo certo? Porque os vídeos já têm todas essas informações, né? Esses vídeos já estão bem completos, eu acho, em tudo que foi falado e tal. Aqui a ideia era passar um destaque em algumas coisas aí que sejam pontuais, que eu acho que possam estar gerando algum tipo de dúvida, ou direcionar para vocês mais para aquilo que eu penso em colocar de repente nas provas de vocês. Mas era isso. Certo? Gente, a minha ideia para nossa aula hoje era isso. Eu queria passar os dois conteúdos para vocês, assim, repassar os dois conteúdos com vocês, discutir essa questão do podcast que a gente resolveu e também a questão de se tiverem se sentido incomodados com o formato de aula, mas eu acho que a gente também bate o martelo, né, que os colegas que não tiverem curtido muito podem ir mais para a aula gravada, a principal, né, e também ir para os textos, de repente. Certo, gente? Sem ressentimentos nessa aula, pelo amor de Deus, tá? Por favor, eu os peço. Ninguém briga aí nos grupos nem nada, tá? A ideia é a gente se organizar e tocar essa aula da melhor forma possível, tá bom? Ninguém quer falar mais nada? Tá tudo certo? O pessoal tá por aí? Tudo certo, professor. Eu comecei a assistir a entrevista, tinha começado há um tempo atrás. Tu colocou o vídeo faz tempo, né? Só não terminei de assistir. Achei interessante essa parte do casamento. Ela falou dos micro, macro casamentos lá. Interessante. A aula eu ainda não assisti, então a segunda aula eu não assisti, mas a de relações humanas eu entendi totalmente. Perfeito, Rafael. Perfeito. E de novo, gente, se tiver algum problema, alguma dúvida, qualquer coisa, eu tô à disposição, né, pra gente conversar e pra gente bater papo. Tem algumas coisas que são pontuais, tem algumas coisas que, quando são recorrentes, daí é válido a gente conversar com a turma, né? Mas eu quero só fazer um adendo aqui, tá, gente? Eu vou olhar com cuidado, assim, quem é que não tá curtindo muito o formato. De repente, realmente, a Mariana colocou uma coisa mais cedo, a Mariana Persum. Pode não ser só o pessoal da automação. Realmente, de repente eu deixei passar isso aí e eu não fui olhar com calma quem é que tava reclamando, né? Então, só pra deixar esse adendo, tá? Não tem problema nenhum com esse curso de automação. Muito pelo contrário, eu acho que é um curso muito importante, até para a administração, do ponto de vista de que muitas coisas surgem dessa ideia de automação, né? Muitos formatos de organização e de administração surgem nessas organizações focadas à automação. Então a gente tem muitos princípios que vêm daí
Não tem nada com os colegas, nada com o instrutor, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu vou olhar com mais calma isso e fico 100% à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem de mim ou qualquer diálogo específico, tá bom, gente? Eu acho que é isso, gente. Tá 9h20 já. Vou liberar vocês. Tá todo mundo liberado aí, certo? Obrigado por terem ficado até esse horário da aula aí. E então semana que vem nós não teremos aula ao vivo. A gente vai ter aula ao vivo na outra semana, tá? A gente vai ter aula ao vivo. Vou até olhar o cronograma aqui que eu já deixo dito no vídeo para vocês, para quem for olhar isso gravado depois. Então a turma A, nossa próxima aula é dia 3 de agosto, tá? Onde a gente faz a retomada da escola das estruturas organizacionais, burocrática e estruturalista, e também a escola de comportamento organizacional. E aí no dia 3 de agosto já vai estar no meio daquela segunda atividade de elaborar o texto e tal, mas aí eu passo toda uma explicação para vocês de como é que a gente vai fazer esse texto, tá bom? Então tá, gente, valeu, um abraço pra todo mundo aí, obrigado por todo mundo que ficou até agora. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica mais um pouquinho na sala, mas obrigado, um abraço pra todo mundo aí.